Vamos falar do assunto do momento, hein? É a denúncia, a investigação que envolve a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal. No início do mês agora, ela teve o celular apreendido durante uma operação que apura um possível esquema de organização criminosa, corrupção e outros crimes relacionados a desvios de recursos da área da saúde aqui no estado. Eu converso agora ao vivo com o repórter Matheus Goulart, que tem mais informações direto da nossa redação integrada do Grupo Band RS. Boa tarde, Matheus. Quais são os detalhes desse caso, hein? Boa tarde, Mota, e a todos que acompanham o Brasil Urgente. Pois é um caso delicado porque envolve investigações da Polícia Federal em todo o estado do Rio Grande do Sul. Explico. É uma operação que não aconteceu hoje, aconteceu no início de dezembro, no dia 7 de dezembro. Nós, inclusive, repercutimos os detalhes dessa operação aqui no Brasil Urgente, a Operação Septicemia. Uma operação deflagrada no dia 7 de dezembro que investigava supostos desvios de recurso público em municípios do Rio Grande do Sul, também um possível esquema de organização criminosa, todos envolvendo uma organização de sociedade civil, que lá em 2019 também foi alvo de uma outra operação da Polícia Federal. A suspeita era que essa organização da sociedade civil, que prestava serviços na época somente para a Prefeitura de São Leopoldo, estivesse sendo beneficiada de alguma forma pela Prefeitura, por agentes públicos. Vou dizer algumas das irregularidades que estão sendo investigadas e que foram também investigadas na época envolvendo essa organização. A organização, aliás, que é o IB Saúde. A Polícia Federal não divulgou o nome dessa organização, mas nós apuramos que trata-se sim do IB Saúde, o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. Bom, as supostas irregularidades seriam: o IB Saúde se denominava uma organização sem fins lucrativos, apenas prestava serviços para a Prefeitura. Só que no orçamento da organização constava que havia uma previsão de lucro. Outro problema encontrado pela Polícia Federal: os processos de licitação relacionados a essa organização, ao IB Saúde, eram, conforme a Polícia Federal, fraudados. Eles recebiam, inclusive, orientações, contratos e outros benefícios por parte dos agentes públicos enquanto participavam dos editais, quando ainda não prestariam os serviços, quando as organizações ainda estavam sendo selecionadas. Também a Polícia Federal encontrou vestígios de possíveis valores indevidos sendo repassados dessa organização para agentes públicos. Bom, como que o nome da secretária Arita Bergman, secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, chegou nisso? Bom, em 2017, a secretária Arita ainda não era a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul. Ela atuava na saúde, atuava em São Leopoldo, mas não na pasta aqui do governo gaúcho. Bom, durante essas investigações, que duram cerca de 5 anos até, aliás, 2 anos, 3 anos, porque foi deflagrada em 2019 a primeira fase dessa investigação, as apurações eram relacionadas somente a São Leopoldo. Só que essa organização, o IB Saúde, ele se expandiu para todo o estado. Várias cidades começaram a ter relação com o IB Saúde. Os contratos hoje chegam a 220 milhões de reais. E durante essas investigações, o nome da secretária apareceu em um dos celulares apreendidos durante essas investigações, lá de 2019. Bom, celular, inclusive, que foi apreendido também nessa segunda fase da operação, no dia 7 de dezembro. Foram deflagradas diversas fases dessa operação, medidas foram cumpridas em todo o estado, inclusive em Porto Alegre. A operação tinha foco em São Leopoldo, mas no dia 7 de dezembro, alguns mandados foram cumpridos em Porto Alegre. Um deles justamente relacionado ao celular da secretária Arita Bergman. A Polícia Federal, como eu falei, ela não divulgou muitas informações e muitos detalhes relacionados à secretária Arita Bergman. Isso foi sendo descoberto pela imprensa ao longo das investigações e veio a público hoje. Então, a participação da secretária exata nessas investigações da Polícia Federal não foi divulgada. O que se sabe é isso, que a secretária está sendo investigada pela Polícia Federal e também que teve
o celular apreendido. O celular já foi devolvido à secretária, mas claro que a Polícia Federal segue com todos os arquivos, todas as conversas, desde a época em que esse celular começou a ser utilizado por ela. Bom, nós entramos em contato tanto com o governo do estado quanto com a secretária Arita Bergman para tentar entender um pouco mais do que se passa e que investigações são essas. Claro que autoridades públicas que estão sendo investigadas nem sempre entram no mérito da investigação. Então, vou dizer aqui o que disse primeiro o delegado Ranolfo Vieira Júnior, governador do Rio Grande do Sul. Conversei com ele hoje à tarde durante um outro evento e perguntei qual é a relação, qual é a proposição do governo do estado em relação a essa investigação. O delegado Ranolfo, governador do estado, deixa claro que essa investigação é relacionada a casos de 2017, quando a secretária ainda não atuava no governo gaúcho. Então, tudo isso ele fala mais de forma superficial, não entra no mérito da investigação. Já a secretária Arita Bergman, contatada hoje pela manhã pela nossa equipe, disponibilizou uma nota. Vou ler na íntegra aqui para não cometer nenhuma injustiça, tá, Mota? Abre aspas. Assim que eu tomei ciência dos fatos, há 2 semanas, que foi quando a Polícia Federal apreendeu o celular da secretária Arita, comuniquei ao governador e registrei à Polícia Federal o meu compromisso com a responsabilidade, probidade da gestão com a saúde do Rio Grande do Sul e com a transparência de todos os atos realizados, assim como ofertei formalmente, desde o dia da ação, a disponibilidade para levantamento de quaisquer dados sob sigilo, inclusive bancários e telemáticos. Isso tudo, como nota acaba sendo sempre bastante burocrática, basicamente ela quer dizer que está atuando junto com a Polícia Federal para que as investigações aconteçam de forma tranquila e transparente. Bom, cabe ressaltar que, aí agora voltando à nota dela, levando em conta o que já é de conhecimento público quanto ao teor das investigações, que a operação visa apurar contratos firmados com municípios, não havendo qualquer relação com a gestão da saúde estadual, e serão devidamente esclarecidos às autoridades e à sociedade gaúcha, como sempre fiz em toda a minha vida pública. Arita Bergman, secretária de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Então, como eu falei, nem sempre as autoridades de saúde ou autoridades de uma forma geral, quando são investigadas, entram no mérito da investigação. Acabam se manifestando mais de uma forma a dar a entender que estão colaborando com as investigações e me parece, conforme inclusive a Polícia Federal, que seja o caso. A secretária e o governo do estado estão trabalhando de forma transparente com a Polícia Federal para que as investigações sejam feitas de forma tranquila. Mas cabe ressaltar que também é investigado o IB Saúde e a secretária era investigada de forma diferente do governo do estado. Não há relação necessariamente com o governo do estado, mas sim com a secretária de Saúde do estado, que na época atuava em outra área também na saúde, Mota. Pode ser uma coincidência? Pode. O ônus da prova cabe a quem acusa e não a quem é acusado. Não é a secretária Arita Bergman que tem que provar que é inocente, né? É a polícia que tem que encontrar provas suficientes da responsabilidade dela em qualquer tipo de crime. Você citou alguns aí, todos relacionados ao desvio de recursos nesta área que é a mais importante, creio eu, né? Eu sempre acreditei que da tríplice coroa, saúde, educação e segurança pública, a saúde sempre, na minha opinião, sempre foi a área mais fundamental de qualquer serviço público. Agora, isso é anterior à questão da pandemia. 2017, ela ocupava o cargo de secretária municipal da saúde em São Leopoldo, lá no Vale dos Sinos. Correto, Matheus? Isso, antes da pandemia, antes inclusive dela entrar para o governo do estado. A secretária Arita Bergman assumiu a pasta da saúde em 2019, junto com Eduardo Leite, eleito em 2018. Então, quando o Eduardo Leite assumiu em 2019, Arita Bergman foi junto dele. Secretária, aliás, que não se sabe se vai continuar no cargo, não por conta dessa investigação, mas porque nós estamos vivendo um período de transição de governos, mesmo que seja uma reeleição, mas a tendência é que alguns nomes mudem, claro, das pastas para o ano que vem. Alguns nomes já foram anunciados, o da saúde ainda não foi anunciado, mas existe essa possibilidade da secretária Arita Bergman continuar à frente da pasta ou não. Pode ser que o nome de outra pessoa surja para a pasta da saúde, mas é importante destacar que em 2017, ano em que essa investigação teria começado, antes da primeira operação da Polícia Federal, em 2019, Arita Bergman, secretária de Saúde, hoje não estava à frente da pasta da saúde, muito menos lidando com a pandemia do coronavírus que começou no fim de 2019 no mundo e aqui no Brasil em março de 2020.
Perfeito. Agora, a questão que tem que se explicar, e de forma bem transparente, é que quando ela estava à frente da pasta da saúde do município de São Leopoldo, teve a questão com essa entidade filantrópica, é uma entidade sem fins lucrativos, mas que lucrava, então já está errado aí. E que a partir do momento em que ela passou a ocupar a pasta estadual da saúde, esta mesma entidade filantrópica, investigada a partir de São Leopoldo, ela passou a prestar serviços também pelo estado como um todo, não para o estado, mas em vários municípios do Rio Grande do Sul. É isso, né, Matheus? Exatamente. Isso a Polícia Federal está investigando. Não é uma prestadora de serviços do Rio Grande do Sul, como tu falou, Mota, mas presta serviços para diversos municípios gaúchos. Esses contratos são feitos da organização com as prefeituras, não tem relação do governo estadual nisso. Inclusive, é uma curiosidade, Mota, o presidente do IB Saúde foi um dos 4 presos no início deste mês, nessa operação que também apreendeu o celular da secretária Arita Bergman. Ele que é José Eri Osório de Medeiros. Conversei também com o advogado dele, que disse que no dia seguinte ele já foi liberado e que não via motivos para que ele fosse preso, já que estava colaborando desde 2019, quando o IB Saúde começou a ser investigado, ou melhor, quando as primeiras ações da Polícia Federal foram feitas em relação ao IB Saúde. Ele disse que todo o trabalho junto à Polícia Federal estava ocorrendo de forma tranquila, não era necessária essa medida mais drástica, que foi a prisão dele. Tanto é que no dia seguinte ele acabou solto. Mas é curioso que o presidente da entidade, da organização da sociedade civil IB Saúde, foi preso no mesmo dia em que o celular da secretária foi apreendido, no mesmo dia em que diversos municípios do Rio Grande do Sul foram alvo de mandados de busca e apreensão, mais coisas foram apreendidas e, como eu falei, uma ação que resultou inclusive na prisão de outras pessoas. Eu só tenho esse nome por enquanto, José Eri Osório de Medeiros, presidente do IB Saúde. Perfeito. Essa questão de terceirizar a saúde, Veja o que aconteceu em Canoas também com o prefeito afastado, Jairo Jorge. Também tem envolvimento aí numa questão de uma empresa que passou a atuar em alguns serviços da pasta. Então, é muito complicado, Não é só aqui não, é no Brasil inteiro, O que tem de entidade filantrópica, colocando dinheiro, escoando dinheiro pelo ralo da corrupção, não está escrito em nenhum gibi. Obrigado, viu, Matheus? Muito obrigado aí, parabéns pelo levantamento, É trabalho investigativo também e você fez com brilhantismo. Muito obrigado aí a você e o pessoal da produção, tá certo? Até daqui a pouco, hein? Valeu, Mota, um bom programa, estamos aí para isso. É isso aí, é papel do jornalismo também, Investigar, acompanhar de perto aí uma investigação tão minuciosa como esta, desenvolvida pela Polícia Federal. Bom, intervalo ligeirinho, Vamos para o intervalo, que horas são em